Hoje no Formiga na Tela vamos falar de grandes capas dos quadrinhos. Bom, pessoal, o formato de programa que a gente vai tentar hoje, né, vai depender de vocês se ele vai continuar. De repente vocês falam que tá uma bosta, né, e aí a gente para. Mas o que acontece é assim: eu e o Gustavo, nós resolvemos falar de capas, grandes capas dos quadrinhos, mas num formato um pouco diferente do que a gente comumente faz aqui quando tem duas pessoas no bate-bola. Eu trouxe, sem ele saber, 5 grandes capas dos quadrinhos em que nós vamos debater. Primeiro, ele vai me falar o que ele acha, se ele gosta e por que ele gosta. Em seguida, eu dou a minha opinião, mas ele não sabe qual foi a seleção que eu fiz. Então tá tudo meio às escuras aqui, a gente vai ver como é que rola. É tipo um tirar o chapéu do Raul Gil, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente podia criar um bordão, né? Tipo, cobre ou descobre, né? Não cobre... sei. Não. Melhor não. Não, cobre porque tinha aquelas edições de quadrinhos que vinham num saquinho. Mas, preto, cara, né? olha só a exigência que você está fazendo para a pessoa pensar em um contexto que não vai ser o primeiro que ela vai pensar. Exatamente. Mas, enfim, é bom a gente não colocou, inclusive, os parâmetros de análise, né? Mesmo. Eu queria deixar o Gustavo também, assim, bem na surpresa aqui. Eu fui pensando nisso um pouquinho antes de gravar aqui. Então, vamos colocar os seguintes parâmetros. Conta o parâmetro artístico, obviamente, peso, composição, profundidade, esse tipo de coisa. Ok, isso não tem como deixar de fora. Até porque nós dois somos da área visual, então é por isso que a gente resolveu fazer essa brincadeira aqui. Ok, tem que pensar também no contexto, tá? Porque o contexto é importante. Hoje a gente não vive mais um mercado em que as pessoas compram quadrinhos por causa da capa, bateu o olho numa gôndola, nossa, isso aqui parece legal, eu vou levar, né? Hoje todo mundo recebe as coisas prontas. Então a gente pensa no valor de atração que aquilo tem na época. Porque aqui eu tenho a ficha técnica de tudo também, o ano, tá? Beleza. A relação da capa com o seu conteúdo é mais ou menos relativa, tá? Não conta como parâmetro, mas caso exista, é um ponto a mais. Perfeito. Ok? Perfeito, vamos lá. Então, vamos lá. E vocês também comentem depois se gostaram da seleção que eu fiz aqui, né? Porque tentei ser o mais eclético possível. Primeira capa, primeiro exemplo que eu trouxe aqui. Esse é genial. Caramba, por onde começar, cara? Não, esse é zoeira. Vamos pular, porque senão a galera vai achar que isso aqui tá Mas, valendo. cara, olha só, nada de vingança. Natal de verdade. Papai Noel... Cara, nossa, e essa coxa de frango aí, cara? Putz, beleza, bora. O Dudão é um clássico. Mas vamos lá. A próxima imagem que tem aqui, ela não é exatamente... não faz parte das escolhas, não faz parte da lista, mas eu vou explicar por que ela tá aqui. Tá. Perfeito. Ok. Normalmente, quando se faz top, sei lá quantas capas da EC Comics, essa aqui vai aparecer. Ou você faz, sei lá, um apanhado de grandes capas dos quadrinhos norte-americanos. Essa aqui é sempre a escolha da EC Comics. Johnny Craig e tal. Lembrando que a gente tem que levar em consideração também a limitação do projeto gráfico. Porque... um artista que faz uma capa, ele tem que lidar com logo, espaço e tudo mais. Tem tudo isso para a gente pensar também. E a EC Comics é um caso em que a imagem ela fica um pouco subordinada também ao logo, ao projeto gráfico geral dessas revistas. Ok, mas eu coloquei essa imagem aqui porque ela é frequentemente escolhida, mas não é a minha escolha. Por quê? Do mesmo artista... eu creio que uma capa do ano anterior é melhor que essa. E eu vou explicar por quê depois que mas essa apareceu no tribunal, cara. Sim, talvez por isso ela seja tão lembrada. Mas vamos lá. Vault of Horror número 30. Essa aqui é a capa do encadernado da EC Archives, tá? Porque eu não achei a capa da Vault of Horror 30, porque estavam numa qualidade ruim, mas aqui a capa do encadernado serve para nós, porque o que vale é o projeto gráfico. E aqui? Vamos lá. Posso só volta a imagem?
Enfim, antes eu sei que você prefere a outra e tal, mas só pra gente falar um pouquinho dessa, cara, é legal porque você tem todos os elementos, é claro, né? A gente tá aqui numa TV, uma imagem retangular e tal, mas assim, tirando os elementos de lettering, né? Então, o título da revista, aí depois o teaserzinho do que vem, aqui você vê que tudo tá nos pontos de ouro, né? Então você divide aqui essa imagem, então olha só, você tem um machado ensanguentado, você tem a mão do cara segurando uma coisa, você tem o rosto da mulher. A expressão da mulher aqui eu acho sensacional, porque assim, é uma cabeça, embora a gente não veja aqui o corte no pescoço, a gente sabe que essa cabeça pertencia a esse corpo. Até o próprio Bill Gaines, né, falou, não, eu acho que é de bom gosto porque não tá mostrando o pescoço cortado e tudo mais. Mas é legal, cara, como ele coloca a expressão da mulher, né, esses olhos arregalados aqui olhando pra cima, tá, essa baba, quer dizer que foi algo muito repentino e assustador. Tipo, teve um choque, né, de fato. A disposição, assim, o enquadramento eu acho maravilhoso. Mas vamos lá pra próxima. Cara, essa daqui é muito legal. Agora eu vou falar mais no sentido de cinema, né, de linguagem audiovisual, do que necessariamente só visual nos quadrinhos, mas você já vai entender o porquê. É como se esse braço fosse de você, espectador, né? Eu tô fazendo, de novo, analogia com linguagem cinematográfica, e esses personagens estão olhando como se fosse pra lente da câmera, como se fosse quebrando a quarta parede, né? Tirando, claro, essa mulher que tá desesperado, assim, mas, pô, esse cara, essa mulher, todos eles estão olhando como se fosse diretamente pra você. E a disposição, né? Esse primeiro plano aqui da imagem é muito tipo, pô, você tá lendo isso aqui mesmo? Você é um cara horroroso, sabe, cara? Não, e o lance de o ponto de fuga aqui e tal, é uma imagem, assim, que você consegue passear tranquilamente o seu olho. Você não olha assim, olhou pro braço, beleza, e passou. Não, você consegue realmente passear na imagem, né? Então, essa capa está aprovada dentro da seleção. Eu sou suspeito para falar, que eu adoro as capas da IC. Bom, vou dizer porque eu escolhi essa ao invés da anterior. A outra é genial, isso não tem como negar. As duas são do mesmo artista, por sinal, Johnny Craig. Essa é 53, a outra é 54. Prefiro essa porque a gente colocou como parâmetro aqui o valor de atração, né? Do cara que bate o olho naquilo e fala, pô, vou comprar, isso aqui me pegou de alguma forma, independente, é óbvio que não tem uma história de um braço solto dentro de um metrô, né? Mas o bacana aqui é que a outra história, a outra capa, ela te conta já um negócio, tá? Um cara matou uma mulher, é impactante pra caramba, ok. Mas ele já tá dizendo pra você o que aconteceu. Sim. Aqui, eu acho que tem um ar de mistério, falando, caramba, mas como é que esse braço foi parar aí, né? Por que ele tá arrancado, né? O que tem por trás de uma cena congelada como essa? Então eu acho isso fantástico, e a forma de encapsular isso dentro de um espaço menor, né, que tem que ser subordinado ao título da revista, com o fundo que sempre mudava de cor e tudo mais, eu acho essa uma escolha assim de muito maior peso do que a anterior. Me perdoe quem prefere a anterior, mas prefiro essa. Não, mas eu concordo, mas assim, é engraçado as brincadeiras aqui, né? Então, por exemplo, estômago upset, ou seja, tipo, você tá mal do estômago, Sim. Porque é uma imagem assim, nojenta, né? É uma imagem gore. Então é bem interessante que eles colocam também essa propaganda como uma brincadeirinha aí, né? Ó, a gente tá te mostrando essa coisa horrorosa, mas tá com dor no estômago? Olha aqui a propagandinha do remedinho. A pena que a moça ali de verde, ela ficou escondida pelos hosts, né? Mas tudo bem, mesmo assim não estragou, né? Ótimo, beleza. EC Comics, né? Não podia deixar de faltar aqui. Próxima capa. Opa, essa aí é EC Comics. Essa é EC Comics do universo paralelo, né? Essa é a melhor de todas. Beleza, vamos para a próxima agora. Clássico. 1967, Zap Comics número 0, que saiu em 1967. A número 1 foi só em 68. Tá, discorra. Vamos lá. Aqui não tem como fugir do contexto, né? A gente tá falando uma época que a Zap Comics, né, no meio underground, assim, ela simplesmente surgiu como esse cara, né? Tipo, um choque para as pessoas. Então, assim, pô, cara, você pega
aquele contexto. Do nada, você com um montão de capa mais conservadora, por assim dizer, vê uma capa de um cara colocando uma tomada, sabe-se lá onde. Na rua. Aí, é que eu não queria usar esses termos, mas sim, colocando uma tomada no órgão genital e tomando esse choque, cara, que é um tipo, é um experimento. Então, cara, eu acho que essa capa, você vê que ela é simples, né? Ela tem um ponto focal, né? Diferente das outras que a gente passeia na imagem, embora aqui tenha um título muito chamativo e tal, cara, você vai direto aqui no cara, né? Até mesmo porque a disposição dele tá meio pontual, né? Bem no meio, centralizado na imagem. Então aqui, o ponto de ouro tá tudo vazio, tirando o que ele tá falando, né? The comic that plugs you in. Não precisa nem traduzir também, né? Mas beleza. Então a atenção tá toda focada nesse cara. De fato, é um choque, cara. E o Crumb, o Crumb foi genial, né? Que maneira melhor de apresentar uma parada underground que não essa, né? Tipo, um chacoalhão. Embora esteticamente ela não me atrai muito, eu acho que todo o contexto dela... Imaginar que eu entro na banca naquela época e no meio de todas as outras capas tem essa... Cara, eu posso até não comprar na época. Eu posso falar, caramba, isso aqui é demais pra mim. Mas, cara, vai chamar atenção. Nem que seja atenção até pela ojeriza. Nossa, que coisa de mau gosto e tal. Mas, cara, realmente o contexto é tudo. Bom, justificando a inclusão aqui, o elemento cartunesco, obviamente, ele faz uma diferença enorme, né? Não seria a mesma coisa você colocar um cara realista fazendo esse tipo de coisa. E, normalmente, eu não gosto de capa com balão de fala. Eu acho que isso chega até a ser apelação, salvo raríssimas exceções. Essa é uma exceção. Por conta de tudo, né? Aqui, vamos colocar... Não é nenhum balão de fala, né? É tipo uma chamada. Mas acabou servindo. E o logo também, né? Tudo ficou muito bacana em termos de design, né? O design é muito bacana, o conceito é muito bacana, a execução do desenho do Crumb também é super legal. Então, só poderia fazer parte aqui da nossa seleção também, ainda mais se tratando de 1967, né? Beleza, vamos para a próxima agora. Opa! Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D. 1968, Jim Steranko. Dispensa apresentações, mas e aí? Nossa, cara, que maravilha. Eu acho que eu nunca tinha visto essa capa, tá? Isso é bom, cara. Acho que é a primeira vez mesmo que eu vejo essa capa. Deixa eu dar uma olhada. Caramba, cara. Pô, interessantíssimo. Uma mistura meio um cenário Dali, né? Cenário Salvador Dali. Pô, cara, essa capa tem um movimento muito legal, né? Tem. Tipo, toda vez que você tende o olho pro Nick Fury, você meio que vai balançando aqui com ele. Uma coisa que eu gosto muito é quando o artista, seja um cineasta, uma cineasta, um desenhista, uma desenhista tal, conseguem fazer uma imagem desequilibrada, mas propositalmente, que é difícil fazer, não é fácil. Então aqui você tem a imagem carregando muito para a direita em termos de elementos, né? Só que, como você tem o personagem em primeiro plano de tudo pendendo para a esquerda, então você olha aqui, só que seu olho, tipo, você naturalmente vai caindo. E legal a gente ter essa imagem grande assim, que acho que só privilegia isso. E, cara, a quantidade de coisas que tem pra você se perder, cara, é uma HQ que eu compraria pela capa, tá? É uma HQ que eu compraria pela capa. Pô, entender essa parada meio dali, embora os relógios não estejam dobrados, derretendo, você tem essas rodas de bicicleta, esses caras que parece que estão sumindo nesse cenário, essas engrenagens aqui, esse chão derretendo. Pô, cara, maravilhosa capa. Valor artístico ferradíssimo. Eu ainda acrescentaria que o personagem ele tá caindo para o sentido inverso da sua leitura, né? Então, meio que reforça essa questão de que ele está sendo empurrado, está desorientado e tal, o maior peso lá para a direita. Se você espelha essa capa, ela perde completamente a força que ela tem. E em 1968, cara, pô, vamos lembrar mesmo do Prisioneiro, cara. Pô, espionagem com surrealismo, pô,
mesmo. Talvez... A rodinha de bicicleta. Também. Talvez isso não tenha passado batido pro Steranko, né? Ele pensou no Prisioneiro também na hora de juntar esses elementos também. Então, é uma capa, assim, fora de série mesmo. Não, e assim, até, de novo, é a primeira vez que eu vejo essa capa e eu nunca li essa história. Mas, nossa, cara, essa parte meio metalinguística, né? Tipo, que a página do céu tá rasgada e dá lugar às palavras, lembrando até um pouco a Beira da Loucura, né? Do John Carter. Então tem essa questão surrealista, mais uma questão que, de novo, eu não li a história, então não sei se tem isso na história, mas parece algo metalinguístico. Cara, uma capa complexa e assim, putz, muito instigante, cara. Ainda mais aqui, eu não sei se foi uma decisão artística em termos de uso de cor, mas aqui o chão pintado, né? E aqui o chão esbranquiçado, quase como se estivesse passando uma borracha aqui. Então, pô, tem a metalinguagem, tem a questão do tempo. Quando acabar o tempo, será que simplesmente o cara não vai conseguir cumprir a missão? Ou tipo, o mundo dele tá acabando mesmo porque tá lidando com questão de metalinguagem? Pô, bem legal, demais, cara. Né? Não, a gente tem que lembrar também que dentro da lógica da Marvel, né, todo gibi pode ser o primeiro gibi de alguém, né? E pensando em 1968, com a penetração dos personagens da Marvel nos meios universitários, né? Um personagem menor, né, que nunca foi do primeiro escalão, mas isso aqui, cara, pô, deve ter feito a cabeça de uma porrada de gente, né, cara? Não tem como a gente não se colocar, né, na cabeça do público da época. Não, maravilhosa, bela escolha. Beleza. Vamos para a próxima. Putz. Citação a Alice Cooper, né? E, assim, simples pra caramba, né? Um amarelo chapado aí, mas bora lá. Bom, primeiro assim, toda a disposição da imagem, né? Tipo, tem 2 pontos aqui, né, que a gente olha primeiro. O olho direito do Demolidor e o cano aqui da bala. E ele tá, pô, super amassador, né? Tipo, serrando os dentes e tal. Mas qual que é a questão, né? Junta tudo, né? No more Mr. Nice Guy. Então, primeiro ele usando a arma de fogo, que não é o feitio dele e tal. Ele apontando praticamente pra plateia, né? É que aqui, claro, embora não esteja a arma diretamente pra gente, fica muito mais interessante um quadro assim, a arma levemente inclinada. E é legal, cara, que assim, esse tipo de enquadramento não aparece só aqui não, né? Cidade de Deus tem isso, o Coringa do Brian Azzarello também, eles fazem esse negócio de um primeiríssimo plano no cano da arma, mas o personagem ainda aparecendo por trás em uma boa definição. O equilíbrio dela também é diferente, né? Você vê que aqui é muito bem dosado, né? Porque enquanto aqui você pesa muito a figura do Demolidor para a esquerda, aqui, embora você tenha só, entre aspas, o cano da arma, só que ele tá aumentado, você tem aqui o No More Mr. Nice Guy fazendo o peso aqui. Então, realmente, ela é chocante pela simplicidade dela. Sim. E assim, essa é uma capa que faz você comprar a história de acordo com o contexto. Porque se eu não conheço o Demolidor. É uma história de um vilão com roupa vermelha, tal, é isso. Mas não, você tá com o herói que, embora ele sempre tinha essa feição demoníaca por conta do uniforme, aqui ele está com uma faceta demoníaca mesmo, né? A expressão dele e tal, e essa arma de fogo em primeiro plano, dando até mais importância que o próprio personagem, no caso, para quem tá aqui desse lado aproveitando, cara, é bem interessante, gera curiosidade para saber o que aconteceu mesmo. Não, e sem falar que resolve perfeitamente toda essa limitação que o projeto gráfico que o cara tem que lidar, né, com o logo, com o Marvel ali em cima, com os quadradinhos, né? Porque esses quadradinhos você sabe por que foram criados, né? Não. Porque as revistas ficavam em cima umas das outras, então se você visse de longe aqui o Demolidor... tem um gibi do Demolidor ali, entendeu? Boa, então, boa. Bem legal isso. Agora, é uma limitação para quem vai fazer uma capa. E o cara fazer uma capa com um amarelão chapado, tudo bem, faz um contraste maravilhoso com o vermelho do Demolidor. Mas o risco que você tem, né, de trabalhar com fundo chapado, de fazer um negócio sem graça, é enorme, cara. É enorme. Então tem tudo aquilo que a gente até comentou no podcast sobre lá o ensaio do Alan Moore, sobre essa questão de você virar a página e a primeira página já te vender algum negócio porque é realmente impactante, é inesperado e tal. Porque, vamos lá, é super sem graça você pegar, sei lá,
pensando em gibi de super-herói. Um gibi de Superman e a primeira página ele voando e fala, nossa, que dia ensolarado em Metrópolis. Grande merda, né? Por outro lado, quando você pega um gibi do Quarteto Fantástico do Byrne, abre e vê o Galactus em close falando, estou morrendo, cara, sim. Você quer saber por que ele tá morrendo, né? E aqui, essa lógica é jogada pra capa. O que é absurdamente genial, ainda por cima, trazendo muito de um ar de cinema policial setentista, Dirty Harry e não sei o que lá. Essa questão de quase cobrir metade do rosto do personagem, também é uma jogada genial, claro, né, cara? Muito, muito legal mesmo. Perspectiva forçada quase sempre funciona. Não, e assim, você tem uma técnica, quando você está no cinema e você quer destacar o personagem, normalmente você usa uma lente que dá uma pouca profundidade de campo para deixar tudo em meio blur, assim, tudo embaçado em volta e o personagem focado. Isso dá o destaque na imagem. Ou você usa um plano de fundo mais chapado, né? Um background mais liso, tal, e o personagem ainda assim ganha destaque, mas normalmente usa o desfoque. No quadrinho, desfoque é muito complicado, assim, a chance de ficar algo horroroso é enorme. Então, muitas vezes, os desenhos fazem o quê? Não fazem um fundo, né? Colocam só uma cor e tal. Só que na capa é complicado, né? Porque dá a impressão que é simples demais, mas aqui, nossa, sensacional, muito eficaz. Show de bola. Gostei. Vamos para a última. Agora, até então, a gente não lidou com questões de o que tem no miolo da revista. Aqui tem a ver, tá? A história em questão, não sei quantos que estão assistindo lembram, mas aqui a capa conversa diretamente com o miolo da revista. Nos outros casos, não. A próxima conversa também. Então, vamos ver o que você acha. Talvez você não tenha lido, acho que você não leu. Vamos lá. Aliás, eu não falei que a capa anterior Frank Miller a gente falou, mas a capa do Demolidor é de 1982, tá? Então, vamos lá. Boa. Animal Man. Obviamente, a referência à crucificação, né? Isso aí é a coisa mais chamativa, né? A posição dele, embora ele seja deitado, o modo como ele faz aqui vou dizer o enquadramento, né? A posição, esse contra-plongé, remete muito à figura bíblica, muito, absurdamente. O próprio tracejo aqui do chão também. Mas, cara, esse negócio aqui dessa metalinguagem, né, dele aqui tudo rabiscado, aí vai ganhando complexidade, até chegar nessa expressão bem de desgraça, assim, súplica, cara, trágico e muito, muito interessante. Mas você vê aqui, claro, aqui talvez eu esteja também... eu esteja infectado com o contexto da história, né? Mas a questão da metalinguagem, você vê que o peso da mão do artista, ele é tão grande quanto o peso do seu próprio protagonista na história, né? Então você vê que é bem dividido aqui no caso dessa revista. E assim, muito bem diagramada também, né? Essa posição. Então você tem todo esse peso das cores, o personagem aqui em alta resolução aqui, por assim dizer. Aí aqui você vai chegando nesse espaço vazio dos rabiscos, mas tem essa mão pesando desse lado, né? Bom, Brian Boland, obviamente, eu acho que não tem capa ruim, né? Ele também foi o capista da Piada Mortal, entre várias outras coisas e tudo mais. Essa capa é de 1988 e no interior dessa revista, por isso que eu falei que o valor relativo que a gente ia colocar entre a relação da imagem da capa e do miolo. Esta capa é da história O Evangelho do Coiote, entendeu? Que é fora de série, inclusive conversa de inúmeras formas com essa capa, né? Não só pela relação, né, com a figura cristã, como também com essas marcas no chão que tem a ver. Quem lê o Evangelho do Coiote sabe que é uma das melhores histórias da fase do Morrison no Homem Animal. E eu acho que a capa que melhor, conforme você mesmo já explicitou aí, é a capa que melhor define toda a fase do Morrison no Homem Animal. Então ela tem uma carga conceitual muito maior do que a própria história que ela está referenciando aí, né? A história do miolo da revista. Então ela é fora de série. Não, e assim, você analisando até a composição, né, imaginando essa cruz que ele forma,
E o título, Animal Man, fica na posição da placa INRI. Né? Então é o título da revista? É o nome do cara? E também é como se fosse a plaquinha da crucificação. Né? Sim, sem falar que a composição ela te dá... cria vias para todos os lados, né? Você nunca olha para um canto em que a imagem trava, né? Então é um equilíbrio ferradíssimo de elementos e assim carregado de simbolismo, que é mais importante também. Exato. Ou melhor, tão importante quanto. E aqui a gente acaba. Então tá aprovada a seleção de capas aqui? Cara, tá aprovado, mas a gente não perdeu nem 5 minutos falando do Dudão. Isso me deixou... Pô, você pegou aqui essa referência cristã aqui no Animal Man e não vamos falar do Dudão? Mas beleza, tá bom, fica pro próximo. Beleza, então. Bom, pessoal, essa foi nossa brincadeira aqui, analisando capas clássicas de quadrinhos. Se vocês quiserem que a gente volte a esse assunto, a gente volta com prazer, tá? Até porque não teve nenhuma capa dos anos 70 aqui, né? A gente foi só... Começou nos anos 50, Ficou muito nos 60. Exato, fomos até o final dos anos 80, mas 70 ficou de fora. Então tem muita coisa bacana pra gente falar nesse sentido. A gente pode, sei lá, alternar aqui, inclusive os participantes. De repente, o Gustavo traz algumas coisas que eu não saberia na hora e ia deixar para analisar. Como também a gente pode fazer essa mesma brincadeira com pôsteres de filmes clássicos também, né? Gostei. Então é isso. Comenta aí, fala aí o que vocês acharam, se gostam dessas capas, se gostariam de indicar outras coisas para a gente analisar em programas assim, nesse formato. E é isso. Não se esqueça de deixar aquele like aqui no vídeo, porque você ajuda bastante o canal, ajuda o projeto como um todo. Também não se esqueça de se inscrever, caso ainda não o tenha feito. Marca o sininho para não perder nenhuma notificação e o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Se você quiser ajudar ainda mais o Formiga Elétrica a crescer, aumentar sua qualidade técnica, etc., entra lá e dá uma olhada no nosso programa de recompensas para apoiadores, que tem muita coisa legal. Você contribui com aquilo que você quiser ou puder, beleza? Então é isso, a gente volta na semana que vem. Valeu!